Que sejamos todas envolvidas pelo poder, pelo favor, pela consciência do amor de Deus nos envolvendo. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre todos os nossos familiares, sobre todas as áreas e expectativas da nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso general de guerra, que vará diante de nós, defenda a nossa direita, a nossa esquerda, proteja a nossa retaguarda. Que o Espírito Santo de Deus encontre em nós liberdade e um coração ávido de servi-lo, que possamos ser guiadas e dirigidas, instruídas, que neste dia o Senhor traga libertação aos nossos pensamentos, aos cativeiros que por anos nós fomos ali detidas e escravizadas pela mentira e pelo engano. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, seja extremamente bem-vinda ao canal. Eu lhe peço a gentileza de sempre deixar o teu like, o teu joinha para cada áudio que você escuta. Dessa forma, você estará contribuindo para levar esperança a outras pessoas, coragem a outras pessoas, porque o YouTube, ele próprio vai enviar para outras pessoas a disponibilidade desses estudos, e você também pode enviar para suas pessoas queridas, pessoas conhecidas, pessoas que nesse mês de dezembro estão precisando de luz, de estratégia para finalizar esse ciclo, finalizar esse período e principalmente iniciar o ano de 2024 com o pensamento alinhado com o pensamento de Deus, para receber o novo de Deus, para preparar a vida, a casa, as finanças, para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Estamos juntas estudando a palavra de Deus, o livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, e já aplicando nas nossas realidades. O estudo de hoje vai falar sobre a força que existe na esperança. E eu quero consagrar esse estudo com a palavra que está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, indo já de 100 anos e considerando a idade avançada de Sara, sua esposa, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Aqui acaba a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção que existe uma força positiva que opera na esperança, produzindo no ser humano confiança, consistência, poder de perseverança. Da mesma forma, existe uma força negativa que opera na ausência da esperança. Essa força produz descrença, desalento, desânimo, desconsolação, abatimento, esmorecimento, desconfiança, incredulidade, inércia, melancolia, fraqueza, moleza e torpor. Se você encontra em alguma área da sua vida sentindo inércia, sentindo moleza, sentindo torpor, sentindo esmorecimento, abatimento, significa que você está sendo alcançada pela força negativa da ausência de esperança. Vamos entender o texto da palavra de Deus do livro de Romanos 4, de 18 a 20, que fala da história de Abraão e Sara. Abraão já tinha 100 anos de idade. Alguns anos atrás, para falar a verdade, muitos anos atrás, quando ele tinha 75 anos de idade, ele recebeu de Deus uma promessa, que a descendência de Abraão ia ser inumerável. 25 anos tinham se passado. 25 anos significam 9.125 dias desde que Deus tinha prometido que Abraão ia ter descendência, ia ter filhos. Um dia se passou, uma noite se passou. Passar um dia, uma noite é muito pouco diante de uma promessa. Um mês passou,
Um ano passou, um ciclo se fechou, 365 dias se foram, nada aconteceu. Mas era ainda muito pouco, dava para esperar. Passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos, passaram-se 4 natais se foram, 4 festas de Réveillon passaram, nada aconteceu. 1825 dias, 1825 noites, nada continuou acontecendo, apenas o tempo estava passando. 5 anos se foram, 3.650 dias e noites, 10 anos se passaram, Abraão continuava sem filho. 5.475 dias e noites se foram, 15 anos da vida de Abraão, 15 anos da vida de Sara, 15 réveillões, 15 finais de ciclos e início de novos ciclos. 7.300 dias, 20 anos tinham se passado, nada tinha acontecido. E o texto fala que 25 anos tinham ido embora da vida de Abraão, assim como 25 anos já foram embora da vida de cada uma de nós. Abraão e Sara estavam agarrados à promessa de Deus. E o segredo está aqui neste versículo. Eu e você precisamos aprender o que Abraão aprendeu nessa longa espera. Abraão aprendeu que ele poderia ser levado pela ausência da esperança, levado pela descrença, pelo desalento, pelo desânimo, pela desconsolação, pelo abatimento, ou ele precisava alimentar a alma dele, ele precisava alinhar a mente dele, a mente de Deus, e ele aprendeu que ele poderia fazer isso alimentando a esperança, que Deus não muda de ideia, que a palavra de Deus é provada, que a palavra de Deus se cumpre. E Abraão, pela fé em Deus, no caráter de Deus, na promessa de Deus, ele aprendeu a se fortalecer um dia após o outro, uma noite após o outro. Ele se enchia de fé, louvando a Deus, glorificando a Deus. Neste momento, você se questiona, então Abraão passava o dia cantando. Não, este louvar aqui não é o dia cantando. Talvez uma parte do dia ele cantava, a outra parte do dia ele trabalhava. Ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha pastores, ele tinha empregados, ele tinha obrigações, ele tinha negócios, ele cuidava dos negócios, ele tinha família, ele era casado, ele dava atenção à esposa, ele louvava a Deus, glorificando Deus em cada uma das atividades, exaltando quem Deus era, exaltando o poder de Deus, aprendendo a se alegrar em Deus, aprendendo a ocupar o seu dia e a sua mente, a sua alma com tudo aquilo que trazia esperança. Abraão, diferente de eu e você, não tinha acesso a um áudio de YouTube, não podia ligar uma televisão e escutar uma palavra, nem tinha as escrituras por escrito, não havia sido inventado até aquele momento a prensa, nem os escribas tinham escrito a palavra de Deus. Ele guardava no coração e na mente todas as experiências que ele tinha vivido com Deus, e ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. Trazendo essa palavra para a nossa realidade, estamos finalizando o ano de 2023. Olhamos para tudo que conquistamos, olhamos também para aquilo que está nos faltando. Seguir o exemplo de Abraão é continuar vivendo, louvando e glorificando a Deus por quem Deus é. Muitos de nós já têm uma promessa de salvação para toda a família. Muitas de nós têm uma promessa de prosperidade financeira. Muitas de nós têm promessas que os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Mas essas promessas não vêm com data de validade. Não é como produto de supermercado que, se você não usar, ele fica velho e você tem que jogar fora. A promessa de Deus, ela está tão vívida e tão válida quanto no dia que você e eu recebemos ela. É nossa responsabilidade continuar clamando por ela, trazer ela à existência com a nossa maneira de viver, com as nossas orações, com a nossa forma de gratidão.
A promessa de Deus é o maior patrimônio que nós temos. Ela vai mostrar se vamos ficar agarrada a Deus, alimentando a nossa alma com esperança, ou se vamos entrar pelo caminho da incredulidade e vamos sair da fila. Muitos crentes não recebem o que Deus prometeu, não é porque Deus demorou ou porque Deus deixou de cumprir, e sim porque eles começaram a chegar no final do ano, fazer os seus balanços, achar que estava demorando demais. 1 ano é tempo demais para eu esperar para o meu casamento ser restaurado. 5 anos é tempo demais. 10 anos é tempo demais. 20 anos é tempo demais. Será que você aguentaria como Abraão e Sara 25 anos? Abraão já estava velho. Abraão, com 100 anos de idade, o corpo dele já não tinha mais vida em algumas áreas, principalmente no sistema reprodutor, que era totalmente necessário de estar vivo para que ele pudesse, com a semente dele, gerar em Sara um filho. O corpo de Sara já estava velho. Sara já era uma senhora de muita idade, não era de pouca idade, mas o texto diz que eles continuaram agarrados a Deus, louvando a Deus, vivendo uma vida agarrada na promessa de Deus. Ai, Ana Cláudia, Abraão e Sara, eles eram uns santos, porque só eles mesmo para aguentar tudo que eles aguentaram, 25 anos sem errar. Não é bem por aí, não. Teve um momento da época de Abraão e Sara que eles também duvidaram. E eles encontraram uma forma de fazer com que a promessa de Deus acontecesse à luz do que eles conheciam. Eles olharam para os povos vizinhos e era muito comum naquela região, quando uma mulher não conseguia engravidar do marido, ela ceder a serva para que o marido tivesse um descendente com aquela serva, e ali a herança era passada para o descendente e a família não era extinta. E eles chegaram a executar esse mesmo plano, ideia da esposa de Abraão, mas só executaram porque Abraão também consentiu. Ambos enveredaram pelo caminho da desesperança, da ausência de esperança, o que produziu neles um erro grande, o que trouxe para a família deles complicações enormes. Mas eu quero voltar aqui para o texto, que eles caíram em si e eles voltaram a andar da forma certa com Deus. Então Deus, ele está trabalhando para nos aperfeiçoar, da mesma forma que ele trabalhou na vida de Abraão e Sara para os aperfeiçoar. E quando eles finalmente foram aprovados, os planos de Deus se realizaram na vida deles. O mesmo vai acontecer para a minha vida e para a sua vida. Pode ser que algo que você quer muito está demorando. Pode ser que algo que Deus já lhe prometeu no passado, já faz um passado tão distante que a palavra está parecendo fraquinha lá atrás. Mas nós precisamos continuar e perseverar. Podemos pedir ao Espírito de Deus que ative, que avive. Sabe quando uma casa, a pintura está velha porque o sol bateu, a chuva bateu e aquela pintura foi perdendo o vigor, foi perdendo o vício. E aí você finalmente contrata um pintor para que ele repinte a sua casa e ela fica linda. Nós podemos pedir ao Espírito Santo para fazer isso com as promessas de Deus. Não podemos deixar o tempo apagar as promessas de Deus. Não podemos deixar o que está acontecendo e mexendo com as nossas emoções fazer com que enterremos as promessas de Deus e façamos as coisas acontecerem do nosso jeito, porque o nosso jeito vai trazer dor. E a palavra de Deus garante que as bênçãos de Deus nos enriquecem e com elas não vem dor. Então, os planos de Deus, quando eles acontecem na nossa vida, seja na nossa vida familiar, seja nos nossos relacionamentos, seja nas nossas finanças, eles são de uma forma que não acarretam problemas demais para as nossas vidas. Mas quando nós passamos na frente de Deus ou fazemos as coisas do nosso jeito e ainda ousamos dizer que é o plano de Deus, isso vai trazer problema para relacionamento, vai trazer problema financeiro, vai trazer problema para a família, vai trazer tanto problema que vai ficar muito claro que nós passamos na frente de Deus e é hora de recuar. É hora de fazer o que Abraão e Sara em algum momento fizeram. Se arrependeram diante de Deus e pediram que Deus avivasse o próprio plano de Deus e pediram que Deus não deixasse mais eles esmorecer.
De fato, nenhum de nós sabe como os planos de Deus vão acontecer. Nós não sabemos o nosso futuro, mas nós conhecemos alguém que sabe. Nós conhecemos o caráter desse alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Podemos confiar nele, podemos nos apoiar nele, seja o que for e como for que aconteça, vai cooperar para o nosso bem. Quanto mais prepararmos a nossa mente, quanto mais prepararmos as nossas emoções, mais estaremos aptas para que o fluir de Deus faça com que tudo siga conforme os planos de Deus. Deus é sempre positivo e Deus vai fazer com que circunstâncias adversas colaborem conosco. Essa palavra pode estar mexendo com você. Você pode estar pensando... Você, Ana Cláudia, quer que pensemos como Deus, sejamos positivas como Deus é, mas como vivendo o que eu estou vivendo, você pode esperar que eu esteja positiva. De fato, é uma tendência natural da mente acompanhar as emoções. As emoções acompanham as circunstâncias. E quando estamos vivendo circunstâncias negativas, as emoções ficam negativas e a mente fica negativa. É por isso que nós estamos estudando o plano de Joyce Meyer, que é campo de batalha da mente. Quando tudo em nós fica negativo, não vai sair nada que preste. E aí nós estamos fazendo esse estudo para encorajar a nós mesmos, para ajudar a nós mesmas nos tirarmos desse poço de lamentação, desse poço de negativismo, para aprendermos que podemos, de propósito, propositalmente direcionar a nossa mente, direcionar os nossos pensamentos, direcionar as nossas palavras, aprender com o nosso pai da fé, que é Abraão. Abraão é o pai da fé, não porque ele foi um homem perfeito, mas porque ele foi um homem igual a mim e a você, que aprendeu com os próprios erros e que foi aperfeiçoado na fé, apesar dos seus erros. Ele foi analisando o que ele ia vivendo e não ignorou o que ele fez de errado, nem como os resultados ruins vieram para a vida dele. Ele considerou que era melhor sempre se agarrar a Deus, confiar cegamente em Deus. Tanto é que quando o filho dele nasce, Isaac, alguns anos depois, Deus pede, naquele momento Abraão já estava aperfeiçoado. De olhos fechados, Abraão vai até o monte para fazer o sacrifício que Deus estava pedindo. Deus pediu que Abraão sacrificasse a promessa, matasse a promessa. E Abraão, naquele momento, já confiava em Deus cegamente e nem contou para Sara, porque senão Sara ia impedir. Preparou tudo, viajou com os empregados, com o filho, e na hora que ele ia entregar o filho para Deus, Deus providenciou a oferta e substituiu a oferta. Deus sabia que Abraão ali era o pai da fé. Ele tinha chegado no ponto. Para ele chegar naquele ponto de fé, ele passou por várias estações. Ele passou por vários romper de ano. Um ano após o outro que as coisas não aconteciam. Ele viu a velhice à distância. Depois ele viu a velhice de perto. Depois ele teve certeza que ele não ia ter, pelas forças dele, nem pelas forças de Sara, um filho. E ele aprendeu a continuar confiando em Deus e Deus deu para ele o filho. Ele não ignorava as circunstâncias, ele não ignorava o que estava acontecendo, ele não ignorava a impotência do próprio corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Ele não ignorava nada disso, não. Abraão não era um homem louco, não era um homem alienado. Ele era um homem que foi adquirindo um ano após o outro experiência com Deus, foi treinando a mente, foi treinando a alma, passou por estações de erros, corrigiu a rota e seguiu rumo à fé. Por isso, Abraão se tornou um homem positivo, se tornou o pai da fé. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma humana. Significa que eu e você precisamos aprender que a nossa alma precisa de âncora. Num barco, quando ele está em alto mar,
as ondas são muito fortes, sacodem muito. Uma forma de estabilizar o barco é jogar a âncora, porque aí o barco aquieta, acalma. Se está muito vento e está sacolejando muito, precisa jogar uma âncora na frente e jogar uma âncora atrás. Isso nós precisamos aprender. Como é que a nossa alma está? Está sacolejando demais? Eu preciso de mais de uma âncora. Eu preciso jogar a oração de manhã, eu preciso jogar a oração à noite. Eu preciso encontrar o meu ponto de âncora. Para algumas pessoas é na oração, para outras pessoas é no louvor, para outras pessoas é ficar quieta com Deus, na presença de Deus, declarando: eu confio em Ti, Senhor. Eu me deleito em Ti, Senhor. Eu agradeço e recebo o que está acontecendo agora, Senhor. Encontrar esperança nas características de Deus, nas promessas de Deus, na presença de Deus. É aprender como abastecer a nossa alma com essa presença, com essa esperança que vai nos manter firmes nos tempos da aprovação. Você está chegando nesse Natal vivendo um tempo de provação. Você vai passar o ano vivendo um período de provação. A nossa primeira oração é: nos livre da provação, Senhor. Mas muitas vezes a provação faz parte do amadurecimento do nosso caráter. Deus aguarda que nós aprendamos segredos dentro das provações. Ele não vai remover todas as provações, não. Então precisamos aprender a alimentar a nossa alma com esperança nas provações. Precisamos nos deleitar nas promessas de Deus, pedir ao Espírito de Deus que avive essas promessas. Se não aprendermos a fazer isso, vamos viver uma vida de forma miserável, ou vamos errar feio e vamos atrair para as nossas vidas ainda mais problema, ainda mais dor. Eu estou orando, intercedendo e profetizando pela minha vida, pela sua vida, pela minha família, pela sua família, mas nem eu, nem ninguém pode lhe prometer que as coisas vão acontecer 100% como você tem aí arquitetado na sua mente. Nós apenas podemos ter certeza que Deus nunca vai falhar. Os planos de Deus vão acontecer, desde que nós estejamos colaborando com Deus, cooperando com Deus. Quando Abraão voltou a colaborar e cooperar com Deus, os planos de Deus aconteceram na vida de Abraão e Sara. Nos tempos do desapontamento, Abraão e Sara precisaram jogar a âncora da esperança. Joyce Meyer precisou e continua precisando até hoje jogar a âncora da esperança. Eu e você precisamos aprender a jogar uma âncora da esperança ou várias âncoras de esperança para atravessarmos o que vamos ter que atravessar. E essa âncora significa esperar o melhor da parte de Deus. Continuar sendo positiva, obrigar os nossos pensamentos a encontrarem positividade, a encontrarem esperança, a encontrarem paz. Nós precisamos colocar a nossa alma no reino miraculoso de Deus, no caminho miraculoso de Deus. Nós precisamos fazer com que a nossa alma viva nesse reino, viva em Jesus, clame por Jesus, declare a palavra de Jesus. Aguarde a palavra de Jesus germinar. Aguarde a palavra de Jesus crescer. Aguarde a palavra de Jesus frutificar. Isso se faz continuamente aguardando que o milagre aconteça na nossa vida. Continuamente aguardando as boas notícias, os bons acontecimentos. Nós precisamos continuar esperando receber de Deus. Essa é a palavra de Deus para hoje. Me permita orar por você e por sua família. Se junte a mim, ore por você e pela sua família. Vamos profetizar juntas. Deus querido, amado, maravilhoso, Jesus, o poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Espírito de Deus maravilhoso que habita dentro de nós, que está aqui bem pertinho de nós. Precisamos da ajuda de vocês. Precisamos ser
ensinadas a ensinar as nossas almas a caminhar o caminho do milagre, o caminho da esperança. Precisamos aprender a tocar nessa âncora da esperança, agarrar a âncora da esperança, jogar a âncora da esperança todas as vezes que o barco das nossas emoções estiver sacudindo, estiver enchendo de água, estiver transbordando, estiver parecendo que vai afundar. Nós precisamos nos agarrar que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. O Senhor conhece o nosso passado, o Senhor está conosco agora no nosso presente. O Senhor já conhece o que o Senhor está preparando para nós em 2024. Nós vamos continuar falando, abrindo os nossos lábios para declarar que o Senhor tem o melhor para nós, que nós estamos aprendendo a ensinar as nossas almas a descansar no teu poder, descansar nas tuas escolhas, descansar nas tuas decisões, trazer à existência os planos de Deus para nós e para as nossas famílias. Nós cremos que o Senhor nos ama profundamente, cremos que o Senhor está cuidando de nós, do nosso casamento, dos nossos filhos. Cremos que apesar do que os nossos olhos estão nos mostrando, apesar do que os nossos ouvidos estão trazendo a nós, apesar de todas as circunstâncias, de todos os fatos que estamos atravessando nesse Natal, nesse ano novo, o Senhor tem preparado o melhor para nós. No teu útero, o nosso milagre está sendo aprontado, aprimorado. Nós estamos germinando ele com as nossas orações, com as nossas palavras proféticas, com as nossas ações, com o nosso dia. Nós queremos sim dizer que aprendemos muito com a história do nosso pai Abraão e da nossa mãe Sara. Eles não foram eternamente pessoas 100% perfeitas. Eles erraram e erraram feio e tiveram problemas porque erraram e passaram na frente de Deus. Mas eles retomaram o caminho do milagre, retomaram o caminho da esperança, retomaram o caminho de aguardar o agir de Deus, aguardar a providência de Deus, e tudo no tempo de Deus aconteceu. Que o Senhor possa alargar a nossa paciência, que o Senhor possa clarear tudo que precisa clareado na nossa mente, que o Senhor possa avivar a sua promessa para nós. O Senhor foi quem instituiu as famílias. O Senhor é o maior provedor das famílias, protetor das famílias, planejador das famílias, o maior interessado no bem dos casamentos, no bem dos filhos. Nos dá, Senhor, a estratégia e a humildade de recorrer a Ti todo dia, quantas vezes sejam necessárias, a ponto de permanecermos vivendo uma vida que louva ao Senhor, que aponta para o Senhor, que engrandece o Teu nome, engrandece a Tua palavra, que mostra que somos fiéis a Ti, que mostra que somos mulheres ajudadoras, idôneas, que estamos guardando, que somos atalaias do nosso lar, que estamos guardando a Tua palavra, que estamos guardando as Tuas profecias, que estamos aguardando o momento onde o novo de Deus vai chegar e vai surgir e vai permanecer nas nossas vidas. Abençoamos, Senhor, o nosso matrimônio, abençoamos o nosso cônjuge, abençoamos os nossos filhos, abençoamos os nossos dias, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações, e declaramos que venha, Senhor, o Teu reino para as nossas vidas, em nome de Jesus. Volta amanhã para a gente continuar o nosso estudo.